Deus abençoa cada um de vocês nesta noite. Glória a Deus. Hoje é culto de libertação. Gostaria que a igreja ficasse prestando bastante atenção, porque hoje nós vamos falar sobre palavras de Deus. É a única coisa que tem o poder de nos libertar, é a sua palavra. Oração não liberta, milagre não liberta, cura não liberta. Liberta é a palavra. Hoje é culto, onde a missionária jejuma para poder fazer o trabalho de libertação. Mas na hora que ela vai orar aqui, ela tem que falar uma palavra em nome de Jesus. Então é palavra. Tudo na nossa vida é palavra. Somente a palavra de Deus tem o poder para poder nos libertar. De quê? De nós mesmos. Do nosso velho homem e da nossa velha mulher. Entender o que é realmente o Evangelho de Cristo. O que é ser um cristão. Ser cristão é uma coisa, ser religioso é outra coisa. A pessoa que é cristão, ele não é religioso, e quem é religioso não é cristão. Porque cristão fala de Cristo, fala da palavra. O religioso, ele fala da sua própria religião. E a religião não tem poder de salvar ninguém. A religião tem um só objetivo: nos religar, nos conectar com Cristo. Porque é Ele que pode sim todas as coisas. Foi Ele que morreu na cruz. Foi sobre Ele que todos os nossos pecados, todas as nossas dores, transgressões que cometíamos, Ele cravou na cruz. Aí você pergunta: mas pastor, e por que eu passo por dores, por dificuldade? Dois exemplos: ou estamos pecando, ou estamos sendo provados, que nem Jó foi provado. Esses dois objetivos na terra. Nós somos provados a cada dia. Nós somos provados pelo nosso Criador. Cada dia. Nós temos um adversário. Nós temos um inimigo que ele quer nos tragar todo dia. Ele quer nos matar. Ele é invisível aos nossos olhos, mas ele espiritualmente, ele está aí operando. E nesses últimos dias ele tem operado muito, principalmente na área do suicídio que tem acontecendo. Na área do acidente ele tem causado. Não é que ele causa. Quando ele acha na mente, ele sopra uma palavra, e tudo que entra e vai para aqui e desce para cá é um perigo. É por isso que a nossa mente e o nosso coração tem que ser cheio disso aqui, ó. Ele tentou entrar na mente de Jesus quando ele provou Jesus no deserto. Ele tentou várias vezes, mas Jesus o venceu com a palavra. Jesus não usou um poder. Jesus não deu, como diz, uma luta de karatê no diabo, não. Ele venceu o diabo pela palavra. Só vencemos os nossos inimigos pela palavra. Só vencemos o nosso inimigo quando usamos palavra. Só vamos ter vitória quando usamos a palavra de Deus. Só vamos ser curados quando recebemos a palavra de Deus. Só vamos ser transformados quando usamos esta palavra aqui. Ela é o maior fruto, é a maior dádiva que Deus deixou para nós, é a sua palavra. Nós temos que viver a palavra. O objetivo nosso não é viver um milagre, porque o milagre ele passa, mas a Bíblia diz que a sua palavra é eterna. A sua palavra te traz vida eterna. A sua palavra nos conduz àquele que nos vai dar a vida eterna, Jesus. Porque ele diz: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade que existe, eu sou a única vida. Isso sim é a palavra. E hoje é o culto de libertação. Nós vamos ser libertos por quê? Pela palavra. Viva essa palavra. Alimente dessa palavra nessa noite. Seja transformado pela palavra. E eu desde já profetizo sobre a vida de você.
sobre a palavra de Deus você vai receber a sua vitória, não a minha. Sobre a palavra dele você vai receber a sua vitória. Mas lá Jesus diz: é preciso o quê? Crer para que eu receba a vitória. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e versículo de número 32. Evangelho de João, capítulo de número 8. Verso 31 e verso 32. As pessoas gostam de usar muito 32, mas o foco maior é o 31. Né? Todo mundo já anda com esse versículo decorado, né? Conheceis a verdade e ela vos libertará. Mas para conhecer a verdade tem que voltar no 31, ó. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e o versículo de número 32. Quem se encontrou, se coloca de pé. Para a gente estar todos encontraram? Amém? Verso 31. Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado: se permanecerdes na minha palavra, permanecer e viver, né? Sereis verdadeiramente os meus discípulos, e assim conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Amém? Posso se sentar. Jesus, muitas vezes, quando ele dava os seus sermãos, né? Ele trazia cura, alimento, aconchego para o povo. Mas chegava um certo instante do seu sermão que ele parava e colocava algo diante do povo. E aqui ele faz um questionamento muito interessante para nós. Nós sempre usamos o versículo 32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é verdade na Bíblia? A palavra. E quem é a palavra na Bíblia? Jesus. Só que ele volta no versículo 31. Se permanecer, o que é permanecer? Não basta só ouvir. Permanecer é você viver aquilo que você aprendeu. Se permanecer na minha palavra, se viver a minha palavra, se estiver de acordo com a minha palavra, aí vocês são meu discípulo. O que é discípulo? Todo discípulo tem um mestre. Ele é ensinado, ele é preparado para o mestre. Para fazer o quê? O que Jesus diz? Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de quê? De bênção, de cura, de milagre. Ele disse não, que seja revestido de poder e autoridade, e assim serei minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, Judeia, até com o fim da terra. Por que primeiro em Jerusalém? Quer dizer, primeiro em casa. Vocês vão ser testemunha em casa. Vocês primeiro vão ganhar das vossas casas. Primeiro vai ser pregado aqui em Jerusalém, na casa. Primeiramente vai ser aqui que vai ser revestido. Então ele disse: se permanecer, se viver a palavra, então vocês verdadeiramente serão conhecidos como meus discípulos. Por quê? Porque aquele que vive a palavra de Deus, qualquer pessoa no mundo, quando olhar para ele, fala: aquele eu bato palma, aquele é um cristão verdadeiro. Por quê? Porque ele dá testemunho de crente. O que é dar testemunho de crente? Nós somos imitadores de quem? De Jesus.
Nós temos que fazer aqui o que Jesus fez, pregar, andar como Jesus, viver como Jesus, caminhar como Jesus. Então ele disse, e aí ele termina dizendo, e conhecereis a verdade vos trará o quê? Era como Jesus estava dizendo, se permanecer em mim, verdadeiramente são os meus discípulos. E se vocês permanecem em mim, vocês vão me conhecer. E vocês me conhecendo, eu vos libertarei. O que é libertar? Você ser o quê? Solto de algo. Lembra quando Paulo e Silas estavam presos na prisão, acorrentado? Aconteceu o que quando eles estavam orando? Eles estavam vivendo a palavra. Eles foram presos por causa de quê? Porque estava dando testemunho de Jesus na praça. E aconteceu o quê? Eles viviam a palavra. E quando eles foram aprisionados, aconteceu o quê? As suas correntes foram o quê? Soltas. Por quê? Porque Deus enviou um terremoto aonde ele estava e eles foram libertos. Quando Pedro estava aprisionado por amor à palavra, aconteceu o quê? Quando todos oravam, Deus enviou, não foi um terremoto, Deus enviou agora o quê? O anjo disse, vai lá e liberta o meu servo Pedro. Não importa onde nos coloca, se seja no cárcere, se seja em qualquer lugar, mas se a gente estiver vivendo a palavra, pode ser terremoto, pode ser anjo, mas no momento certo Deus diz, vai lá, liberta o meu servo. Liberta a minha serva, porque vive a minha palavra, sobre ele está a minha palavra, sobre ela está a minha palavra, o meu espírito está sobre ele. Quem vive a palavra não vive acorrentado pelas artimanhas do inimigo, porque o inimigo não pode ir contra a palavra de Deus, porque é ela que vence o nosso adversário, é ela que nos solta, ela que nos muda as nossas atitudes. E era isso que Deus queria ensinar o seu povo, principalmente naquele capítulo 8 de Deuteronômio, quando o povo só estava pedindo, me dá comida, me dá comida, me dá comida, me dá comida. Antes de terminar a comida do dia, já estava perguntando, Moisés, vai ter no outro dia? Quando chegar no outro dia, Moisés, vai ter mais maná no outro dia, Moisés? Só pensando em comida. E Deus dizendo, não, viva a minha palavra. Viva a minha palavra, viu o milagre, vivenciou todos os tipos de milagre, que nós hoje não vamos ver aqueles milagres que aquele povo vivenciou, mas não viveu o principal, a palavra. E naquele dia o próprio povo podia ouvir a palavra falar com eles, ó. O próprio Criador de todas as coisas. Eu acho que interessante que naquela época, quando Deus começa a descrever para o povo, relembrar tudo aquilo que Ele tinha feito, porque Deus na nossa vida, quando nós começamos a questionar Deus a algo, Deus volta lá lembrando e fala, está lembrado de onde eu te tirei? Está lembrado da posição que você se encontra? Está lembrado das bênçãos, livramento que eu te dei ontem, em tempo atrás? Ele começa a relembrar, e Ele faz uma relembragem do povo, Ele começa a questionar o povo. Quando vocês ficaram durante 40 anos, a vossa roupa não envelheceu. Os vossos pés sequer criaram um inchaço pequenininho. E hoje no calor, sem ficar muito tempo em pé, está com os pés parecendo um pilão. De noite tem que botar em água, né? E o povo andava no deserto, pisava. Ele diz, o vosso calçado não acabou nenhum instante. Eu preservei. Imagine num sol daquele escaldante, 60 graus. Tá? Enquanto da roupa, pega a roupa, né? No outro dia a roupa estava toda o quê? Esbotada, mas não. Continuou perfeita, porque o que Deus dá não acaba, o que Deus dá não envelhece, o que Deus dá não muda, permanece para sempre, porque Deus, Ele nos dá o melhor na nossa vida, Ele nos suprime o maior na nossa vida, Ele nos mantém de tudo que somos necessários na nossa vida, porque Ele é um Pai que cuida. Ele é um Pai que nos cuida. E Ele começa o povo só dizendo, Moisés, maná, Moisés, comida, Moisés, estamos com fome, Moisés, estamos com sede, Moisés, nós não queremos saber disso não, Moisés, sabemos, não queremos comida.
e pedindo comida. Aí Deus fala algo que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Deus falou aquilo? Por que Deus falou? Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. O que Deus estava querendo dizer para o povo? Estava querendo dizer assim: olha, o pão é bom, mas alimenta o teu corpo físico, mas a minha palavra alimenta a tua alma e o teu espírito. Há uma diferença. Há uma diferença muito grande. É tão engraçado que o povo naquela época queria alimentar da bênção dada por Deus, mas não queria ser alimentado pelo próprio Deus. E o objetivo principal de Deus era alimentar o povo com Ele mesmo. Deus não queria ser um Deus longe, Deus queria um próximo, mas está dentro do povo. Por isso que Ele estava dizendo: quer alimentar daquilo que eu dou, mas não quer alimentar de mim. Assim somos nós muitas vezes. Deus me dá um milagre, me dá um emprego, me dá uma casa, me dá um casamento, me dá uma cura, me dá uma libertação, mas não chega. Deus, eu quero nesta noite me alimentar da Tua presença sobre a minha vida. É mais do que suficiente viver o Senhor em mim, da Tua palavra, é mais do que tudo na minha vida, porque Ele disse: busca a minha palavra e as demais coisas no devido tempo necessário eu vos acrescentarei. Era isso que Ele estava dizendo. Diga para o povo: Moisés, pare de comer pão e comece a alimentar de mim, Moisés. Porque o meu povo precisa nessa hora é alimentar o espírito e a alma. O que tem muito nesse dia é abatimento na nossa alma. Ninguém sente abatimento no corpo. Quando o corpo está cansado, a gente toma um remédio, o corpo melhora. E a alma? O médico vai lá e dopa você? Você fica dopado, quando passa a reação, você continua do mesmo jeito. Só existe um remédio para curar a alma: a palavra. É esta palavra. É essa que nesses últimos dias o profeta profetizou. E chegarão tempos que terão fome e sede, não de água, mas nem de alimento, mas da minha palavra, e correrão para um canto, correrão para o outro, buscarão a minha palavra e não mais a encontrarão. A palavra. E hoje temos todo o tempo do mundo para vivenciar esta palavra, para viver isso que é maravilhoso. Para viver Jesus, tento assim colocar. Foi o que Flória diz aqui, ó: revestir de toda a armadura de Deus. Quem é a armadura de Deus? E Paulo diz lá na frente, dizendo: ei, o vosso inimigo é o diabo, cuidado, ele é astuto. Revestir de toda a armadura. Colocai o quê? O escudo da fé, a couraça da justiça, né? O capacete da salvação. Que é capacete? Por que capacete? Quando você aceita Jesus, quais as duas primeiras coisas que tem que ser mudadas na sua vida? A mente e o evangelho, que não muda a mente, você continua sendo velho homem. Por que mente e coração? Porque é da mente e do coração que você continua fazendo as velhas práticas ou novas. Você renasce com a mente nova, novo nascimento, novo conhecimento, novas práticas, novo estilo de vida, nova maneira de se vestir, nova maneira de falar, nova maneira de se comportar no meio da sociedade. O seu testemunho agora é para com Deus. A sua responsabilidade agora não é para o mundo, é para com Deus, porque agora sobre você não resiste o mundo. Deus tirou o mundo de dentro de mim, dentro de você, e esse vazio, Deus, agora eu preencho com minha palavra, com o meu Espírito. Sobre vós não habita o Espírito do mundo, mas o Espírito da verdade, o que te consola. Quando você está doente, quando você está gemendo ali de dor, você fala assim: Espírito Santo, me conforta. Aí Ele te conforta. Ele traz aquele conforto.
Tem dia que a gente está muito triste assim, às vezes a gente passa dificuldade, mas de repente você sente o Espírito assim fluir, né? E aquilo vai se alegrando, você vai sentindo a sua alma se abrindo. É Deus dizendo, ó, o mundo todo pode te abandonar e virar o rosto, mas eu estou com você. Porque eu te escolhi para que a minha palavra desse fruto em você, para que através disso você, almas, vieste até a minha casa. Sobre vós eu coloco a autoridade e o poder da minha palavra, porque eu escolhi você como os meus discípulos. Vocês são o meu discípulo. Vós foram libertos porque conheceu a verdade. O que é que Jesus diz? Agora a verdade minha está sobre a vida de vocês. Viva essa verdade, se comprometa com essa verdade, prega esta verdade, porque ela transforma, ela liberta, ela muda, ela santifica, ela purifica. Lembra quando Eliseu caminhava, o que é que a sunamita falou? O seu esposo, meu bem, ali é um santo homem de Deus. Não foi assim que ele falou, que ela falou? Ali vai um santo homem de Deus. Vamos preparar um quartinho para ele aqui, ó, toda vez que ele vem lá posar aqui. Aleluia. Foi ou não foi que ele falou? Quando ele olhou para Eliseu, ali é um homem, santo homem de Deus. Por quê? Porque quando ela olhava para Eliseu, ela via quem? A presença. E quando Eliseu estava morto lá na sua cova, alguém vinha trazendo um morto, e nessa correria o morto foi e caiu dentro da cova de Eliseu. Sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ou seja, Eliseu tinha unção até no osso. Oh, glória! Até depois de morto estava fazendo milagre. Ei, o corpo morre, mas o espírito permanece vivo, porque a palavra não é morte, a palavra é vida. Você não veio aqui hoje para buscar a morte e viver a morte, você veio viver a palavra, e ela vai te dar a tua vitória hoje sobre a palavra de Deus. Você vai receber a tua cura, a tua libertação, o teu milagre, o que você precisa. A palavra trará libertação para a tua casa, para a tua vida. Quem consegue andar no escuro aqui? Alguém consegue? O que o salmista diz lá em 119, 105? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua o quê? A lâmpada para quê? O que Jesus estava dizendo? Ei, quem vive a minha palavra não tropeça, mas caminha, ó. Por quê? Porque a minha palavra não traz tropeço, mas ela liberta de todos os tropeços. Ela liberta. Por isso que Davi clamou. E mais na frente ele fala no Salmo 119, 142: justiça, justiça é a tua palavra. Justiça, justiça é a tua palavra. O que ele estava dizendo? Não se preocupe, porque no tempo certo Deus fará justiça na tua causa. Porque Ele é o juiz justo, Ele é o juiz verdadeiro que dá a sentença correta. A sentença é derrota para o teu adversário e a tua vitória. A palavra de Deus traz vitória para você e derrota para aquele que tem te afligido e tem te perseguido. Isso que é a palavra. Isso que é viver, isso que é ser liberto e permanecer em algo que hoje em dia, hoje, seja pastor, seja qual é a igreja, não vou falar placa, o crente não dá testemunho. E já vi mais um desse jeito, uma pessoa falando: meu colega estava contando testemunho que a esposa de um homem bem crédulo mesmo foi beber o que boa, estava ruim lá na UTI, e ele falou assim: ser crente desse jeito, não quero, não gosto de crente. Mas quando a coisa apertou, pediu, e o povo orou,
Orou, sabe onde ela está? Já está em casa, já recuperada. E você sabe o que ele quer? A palavra liberta. Aquele que não queria, agora está vivendo. Sabe por quê? Porque Deus não nos deixa desamparado. Quando o profeta está sobre a palavra, Deus, ele honra o seu servo e a sua serva. Há poder em uma palavra quando ela é bem vivida. Isso que é a coisa melhor que você vê. Você não só recebe uma cura, mas você ganha uma alma. Glória a Deus. Você ganha uma transformação. Quantas pessoas da nossa família que a gente precisa ser curado, precisa ser liberto? Da minha família tem eu, minha mãe e minha irmã, mas meu pai até hoje não. Mas continua. Porque que vai chegar uma hora? Porque aquele que não desiste da luta, ele vence. Porque não existe vitória sem você lutar. Porque a própria palavra diz que o reino dos céus é tomado ao quê? Força. Lembra naquele momento que Josué estava lutando com o povo? Quando a mão de Moisés fazia assim, o povo fazia o quê? Perdia. Mas quando a mão era levantada, fazia o quê? Estou terminando para passar para fora. Era o quê? Quando a mão de Moisés estava firme, acontecia o quê? Apontando para Deus? Todos os adversários foram o quê? Derrotados. O que ele estava dizendo? Eu vou passar para terminar para a Flora. Aquele que permanece firme na minha palavra, sem titubear, nem para a direita nem para a esquerda, vai receber a sua vitória em nome de Jesus. E hoje eu profetizo sobre a tua vida, revestir de toda a armadura de Deus, reveste com o capacete da salvação, calça os pés para pregar o Evangelho, reverte com o escudo e a couraça da justiça, porque quando o inimigo se levantar contra você, você vai estar cheio da palavra de Deus e ele irá cair por terra. E nesta noite, sobre esta palavra, um tempo de vitória está chegando em tua vida, em nome de Jesus. Só quem recebe aplaude ao Senhor, amém.